Funcionou? Então, beleza. Então, hoje é um dia muito especial, onde eu estou de volta, vamos dizer assim, né? Fiz a semana jovem lá na Igreja da Barra. Algumas pessoas esteve frequente lá, né? O João estava lá tocando pra gente também. A Lu cantou pra gente, foi bênção. Mas é muito bom estar aqui. Hoje é um dia também muito especial, eu tô com a minha família aqui. Minha mãe, pode tirar foto, mãe. Ela tá tirando foto do filho dela, tá vendo? Eu atrapalhei a foto. Mas minha mãe tá aí, minha irmã também. Então, eu tô muito feliz que a minha família está na minha casa. Então, já saí de casa tem um tempo, né, mãe? Mas é sempre bom quando a gente está junto, reunidos, rindo, brincando e comendo a comida da minha mãe. Vou falar para vocês que é bênção. Eu não sei se a mãe de vocês cozinha, mas a minha, ela brinca. Nossa, é muito bom. Graças a Deus, Deus deu esse dom para ela. Muito obrigado, mãe. Muito feliz de estar aqui com a minha irmã também. Olha, se eu convidar você, eu vou ter que convidar todo mundo. Olha. Mas é muito bom estar aqui, tá bom? Estou muito feliz de estar nesse sábado aqui com vocês, tá bom? Antes de a gente iniciar esse momento, eu queria fazer uma oração. Oramos novamente. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de falar com o Senhor. Derrama sobre mim o poder do teu Santo Espírito e me use como um instrumento teu. No nome santo de Cristo Jesus. Amém? E amém. Hoje eu quero falar sobre algo, né? O título ali é Rito ou Exemplo, né? Um rito normalmente é algo que você sempre vai fazendo. Só que muitas das vezes as coisas acabam caindo na rotina e você faz as coisas, mas sem um sentido, sem algo, tipo assim, para entender por que eu faço isso. Eu lembro que até a nossa igreja tinha uma tradição, que era a tradição que tinha até, dependendo da igreja que você vai hoje ainda existe, que é a de vir aqui na frente, o púlpito, a plataforma. Então vinha, mas tinha um significado, tinha um real sentido por detrás daquilo, entende? Que infelizmente, talvez diante do tempo, foi um pouco perdido, mas tinha um significado, tinha uma importância para que isso viesse a acontecer. Mas algo muito importante que a gente precisa entender. Uma tradição nunca pode se tornar um tradicionalismo. Uma tradição nunca pode se tornar uma lei. Uma tradição, porque é uma tradição, em algum momento que ela se deixa de fazer, ela não vai se tornar pecado. Ok? Então, vamos imaginar aqui. Isso aqui é quase pecado que eu vou falar, hein? Imagina a igreja de Oceânico deixa de fazer o café da manhã no sábado de manhã. É pecado? Não é pecado. É uma tradição que a nossa igreja tem, uma tradição linda, que reúne as pessoas, está todo mundo junto em comunidade, comendo junto, não é bom? Nossa, hoje tinha... É só bênção aqui. Tinha uma guacamole ali hoje. Eu tive que sair, porque se eu ficasse ali conversando, eu ia acabar com a guacamole. Mas são coisas boas, são uma tradição, mas não uma lei em algum momento. Não vai deixar de ter no nome de Jesus o nosso café da manhã. É algo lindo, é algo bom, sabe? Mas tem outras coisas também, que acabam se tornando uma tradição da nossa igreja tal, e às vezes quando o momento deixa de fazer, ou deixa de fazer, a gente assim, poxa, será que isso é pecado? E aí começa a brigar, tem muitos questionamentos sobre, tá bom? Claro que existem coisas que são doutrinas, princípios que não podem ser revogados, que não podem ser deixados de fazer. Se aquilo é uma doutrina, se é algo que Deus falou que tem que fazer, então tem que fazer. Ponto. E acabou. Mas tem outras coisas que não. E eu quero falar com vocês, porque Jesus, é bom a gente lembrar isso. Jesus, ele fala assim, eu não vim aqui para revogar a lei, mas para cumprir. Jesus, ele veio para cumprir a lei também. Mas ele veio para cumprir a lei do jeito certo. Ele veio para falar, olha, vocês estão um pouco equivocados diante de tudo que vocês estão falando. Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas acima de cumprir a lei, de tudo isso, ele veio para ser um exemplo para nós. De como guardar a lei, de como obedecê-la, de como ser uma pessoa que
Eu já falei isso, que você vai para o céu. Amém. Ela sempre traz uma aguinha para mim, né? Então, Jesus, ele tinha essa vontade, essa gana de, olha, eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que conquistar. Eu não sei vocês, mas quando você tem um exemplo, uma pessoa que você olha, é diferente. Diferente de uma pessoa que você vê que fala tanto, mas em sua prática, em suas atitudes, não reflete o que ela diz. Quando você vai ver ela assim, porque uma atitude vale mais do que 1000 palavras. A pessoa pode falar, só que em suas atitudes, em suas ações, ela não reflete o que ela acredita, o que ela fala que ser. Talvez o grande problema do cristianismo em si, das pessoas que creem em Jesus, seja a hipocrisia. Porque elas falam uma coisa, mas vivem outra. Porque é muito ruim quando você conhece alguém, seja quem for, vamos imaginar aqui, que o Douglas é casado com a Thalita, tendo dinheiro, a coisa mais linda e fofa do mundo. E o Douglas fala assim, eu amo a Thalita, ela é minha esposa. Só que nas atitudes que a gente vê, será que isso é nítido? Ver o amor do Douglas para a Thalita? Vamos imaginar que ele briga com ela, trata ela mal aqui na igreja. A nossa igreja, as pessoas que estão aqui vendo essa situação, vai crer que ele ama a Thalita, sim ou não? Não. Eu amo a minha mãe. Se eu chegasse aqui, a gente chega ali, eu estou brigando com a minha mãe, estou falando um monte de besteira para ela que não deveria falar, não estou honrando ela como deveria, que é um mandamento bíblico. Vocês iam crer que eu amo minha mãe? Não. Então Jesus, ele sempre mostrou em suas práticas, em suas atitudes, de ser um exemplo de também como devemos guardar os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor. Principalmente na sua época, porque tudo foi muito mudado do jeito que o ser humano achava que deveria ser. Então eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia, Lucas 14, por favor. Lucas 14. Como a gente gosta muito de comer também, eu acho que como a gente é cristão, a gente puxou Jesus, né? Que a gente vai falar sobre hoje um banquete, sobre a mesa, né? Jesus gostava muito de sentar à mesa, de estar com pessoas se alimentando, comendo, conversando. Esse era o momento que ele tinha para ensinar. Porque eu não sei vocês, mas é quando a gente está na mesa, é quando a gente conhece as pessoas de verdade. A gente tem um relacionamento, a gente entende quem ela é, seus princípios, e é na vivência do dia a dia onde a gente realmente conhece, né? E diz assim, Lucas 14, a partir do verso 1, diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia de sábado, não tirá-lo imediatamente? E eles não puderam falar nada. Ali eles ficaram em silêncio diante do que Jesus estava propondo para ele. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar a leitura. Mas eu queria refletir algo com vocês aqui. Jesus estava na casa de um fariseu. Naquela época, eles guardavam guardavam no dia de sábado 613 leis. É muito ou pouco? Muito. Somente sobre o sábado. Vai das leis mais simples, que normalmente a gente já sabe como cristão o que deve fazer, como agir. Então, só que tinha leis que você não podia cuspir no chão. Sabe por quê? Se você cuspisse no chão, ia molhar a planta, você estava trabalhando. Você tem noção disso? Eu tinha uma limitação para andar no dia de sábado. Não lembro agora se era 1/4 de milhas, eu lembro que tinha algo bem específico sobre isso. De quanto você iria andar.
Mil côvados. Mil côvados. Eu mesmo não ia poder vir para a igreja hoje, desculpa, que hoje é sábado, não ia ter como pregar para vocês, que eu moro um pouquinho longe. Então, e algumas pessoas aqui. Então, são regras que acabam atrapalhando o próprio relacionamento, a própria vivência do nosso relacionamento com Deus. O sábado se tornou um fardo. E eu não sei vocês, mas o sábado deve ser um dia feliz. O sábado é o dia onde ele deve seguir como exemplo de todos os outros. Eu queria viver todos os dias como fosse o sábado. Mas o sábado é onde eu vivo em excelência o que eu devo ver o cristianismo. É um dia de recomeço. É um dia para relembrar que o Senhor é o meu Criador. É um recomeço semanal que nós temos. São tantos elementos, só que para aquele contexto, para aquela época, para esse povo específico, o sábado se tornou um fardo. E Jesus ele faz um questionamento muito importante. Ei, será que eu posso curar no sábado? Jesus fez outras curas no sábado. Você lembra que ele curou um coxo, ele pediu para ele carregar a maca? Aquilo perante aquela lei, carregar aquela maca, sabe o que era? Pecado. Jesus ele fala assim, ei, povo de Israel, os judeus, é importante, no sábado é necessário você fazer o bem, você amar as outras pessoas. E é engraçado que parece que Jesus ele mexe na ferida deles, porque Jesus fala assim, se um filho de vocês ou um boi de vocês caírem em um poço no dia de sábado, você vai deixar ele lá porque é sábado? Não vai dar prejuízo? O boi, a vaquinha deixa morrer porque é sábado? Mas eles estavam pensando o quê? Vai dar prejuízo, então eu vou lá tirar. Então estavam preocupados também com o quê? Com dinheiro. Mas lembre-se de algo muito importante. Jesus estava preocupado com as almas das pessoas, com as pessoas. Ele entendia que o sábado era o dia de cuidado, de amar em excelência as pessoas. Que talvez durante a semana, por conta da correria, não quer dizer que durante a semana eu não vou amar, não vou cuidar. Mas o sábado é onde eu tenho que viver isso com excelência, por completo. E Jesus ele começa a cutucar e olha, vocês estão errados. Vocês estão equivocados na maneira que vocês estão guardando o dia do Senhor. Eu sei que é um dia de descanso que eu concedi a vocês, mas vocês tornaram esse dia um fardo. Está sendo difícil guardar esse dia. Então, é muito complicado. Minha mãe está aqui, né? E eu lembro que minha mãe não deixava eu encostar na bola no dia de sábado. Né, mãe? Se eu encostasse na bola, tadinho. Ô, Gustavo. Mas um dia eu lembro que no dia de sábado eu comecei a chamar um amigo meu, o Guilherme, para ir lá para casa. O sábado começou a ser diferente, a gente estava junto, estava brincando, estava rindo. Porque eu creio que o sábado é um dia feliz. É um dia para a gente contemplar a natureza do Senhor. É um dia para fazer o bem. Então, Jesus aqui ele não estava preocupado talvez com os ritos, com o que eles falaram que iria fazer. Mas ser um exemplo correto. Que diante de uma atitude, de uma adversidade, alguém doente, sofrendo, ele entendia que o que deveria prevalecer ali era o amor para com aquela pessoa. Então, se eu estou saindo aqui da igreja, eu vejo alguém passando mal ou talvez com muita fome, eu vou deixar de comprar uma quentinha para ele porque é sábado? Não. Vou lá, compro alimento, vou no mercado, tomo aqui, ó. Porque esse é o sábado. Esse é o dia do Senhor. É lícito fazer o bem. Mas Jesus, ele continua, vamos dizer assim, a cutucar eles assim, né? Instigar eles assim, ei,
Não é só no sábado que vocês estão equivocados, não. Olha a continuidade do texto, verso 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior, com maior honra do que você. Se assim for, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse aos que tinham convidado: quando você der o banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos e ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-los, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E aqui tem alguns elementos. Lembra quando os discípulos queriam ficar? Lembra que a mãe dos discípulos falou assim: um filho pode ficar ao seu lado e outro no outro? Quem estivesse ao mais próximo de Jesus seria mais exaltado, mais honrado. E as pessoas ali naquele momento, naquele jantar, queriam ser cada vez mais exaltados e honrados diante daquela mesa. Sabe que eles estavam preocupados com coisas que não fariam nenhuma diferença? Com o que você está preocupado hoje? É com a sua exaltação? É para a sua honra que você está preocupado? E Jesus mostra aqui porque talvez você esteja fazendo algo por alguém, querendo algo em troca. E aí ele dá aqui, ó. Vocês estão preocupados com os lugares que você vai sentar, em que posição vocês vão ficar. Mas fala uma coisa: os humilhados serão exaltados. Vocês que estão ansiando, buscando algo, sinto lhe informar que no momento você vai ser rebaixado. Você vai ser humilhado. Mas não somente isso. Quando a gente está com desejo de fazer algo por alguém, não deve ser por interesse. E Jesus ele leva para um extremo, tipo assim: por que você não chama para sua casa o mendigo, o aleijado, seja quem for? Porque essa pessoa não vai conseguir te dar um jantar como você deu para ela. Ela não vai ter condições para isso, ela não vai ter como te oferecer algo de volta. Só que aqui a recompensa, ela não é uma recompensa terrena, mas é uma recompensa o quê? Celestial. É algo que vai muito além do que a gente imagina, do que a gente sonha. E aí eu tenho um questionamento para fazer para vocês. A gente está passando por um momento aqui, né, que é falado muito sobre investimento, né? Aonde você tem mais investido? No reino terreno ou no reino celestial? Porque o reino celestial ele vai na contramão do que o mundo fala para você. Não estou falando que isso é errado que eu vou falar agora. Mas o mundo prega que você tem que ter o quê? Network. Estar com pessoas para alcançar algo delas. Seja o dinheiro, seja outras pessoas que elas conhecem. Fazer amizade com um menino aqui embaixo tu não quer. O que ele vai te trazer de volta? Nada. Então a gente fica pensando: como que eu vou fazer amizade com aquela pessoa? Como que eu vou buscar ela? Como que eu vou criar um relacionamento? Porque é uma boa pessoa para eu fazer uma collab, seja o que for. Essa é a maneira que o nosso mundo imagina.
Essa é a maneira que o mundo fala para você que se deve viver. Alguém que não sabe o que é collab, vou explicar para algumas pessoas que talvez que não sabem o que é collab. Tem o Instagram, quando a gente faz uma publicação junto com outra pessoa no mesmo Instagram, ali junta as duas pessoas e faz uma publicação, isso é uma collab. Ok? Agora foi só mexer a cabeça assim, então tá bom. Mas basicamente é isso. Então a gente sempre busca o interesse, algo por alguém. E algo muito importante que a gente precisa entender. Às vezes a gente quer as coisas pelos motivos errados. Isso até mesmo o nosso relacionamento com Jesus. Ontem a gente conversou, teve o reino de amigos, a gente até comentou um pouquinho sobre esse interesse que ele é inevitável, ele vai acontecer. E eu lembro que o pastor Diego ele falou algo assim, enquanto, ele falando sobre o casamento, né? Enquanto eu esperar da Flávia algo em troca, algo para eu receber, o meu casamento vai dar errado. Agora, quando eu amo ela pelo que ela é, meu casamento vai bem. E com o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Enquanto você sempre esperar de Deus, Deus tem que me responder. Deus tem que não sei o quê. Você tem que amar a Deus e obedecer a Deus pelo que Ele é. Nós acabamos de cantar que Ele é o quê? Santo. Santo somente é o Senhor. Digno de todo honra e louvor. Esse é o nosso Deus. Claro que quando a gente tem um relacionamento, a gente tem uma entrega a Ele, é inevitável que coisas vão vir dele. Bênçãos vão vir do Senhor. O cuidado, o amor é nítido. Mas você não tem que ter um relacionamento com Deus pelo que Ele é. Um relacionamento interesseiro. Claro que a gente é consciente de que quando nós estamos com Deus, eu sou plenamente consciente que quando eu estou certo, alinhado com o Senhor, eu sou salvo. Eu tenho a salvação. É algo que só vem através porque eu tenho uma amizade, um relacionamento com Ele. Então, quer ver algo que foi muito difícil para que eu viesse entender? Para quem não sabe aqui, eu perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha 4 anos. E sabe qual era o meu maior motivo para eu ir para o céu? Porque eu queria ver meu pai. Então a minha luta de ir para o céu, de estar com Jesus, era porque eu queria ver quem? O meu pai. Só meu pai, meu irmão, conhecer meu irmão, a minha bisa, que veio a falecer. Pessoas que eu sinto saudade, que são importantes para mim. Mas sabe o que foi muito difícil para o Gustavo reconhecer? Que eu não tenho que ir para o céu por conta do meu pai. Eu tenho que ir para o céu porque eu quero encontrar Cristo Jesus. Encontrar o meu pai é a consequência de eu estar com Cristo. Eu quero estar com Jesus. Encontrar Ele, abraçar Ele, beijá-lo, conversar com Ele. E porque eu vou estar com Jesus no céu, eu vou encontrar meu pai, eu vou encontrar minha mãe, minha avó, vou encontrar meu irmão, vou encontrar todos ali. Também vou encontrar minha mãe, em nome de Jesus, né? Mas tá vendo que eu queria ir para o céu pelo motivo errado? Eu estava buscando algo que realmente isso vai acontecer no céu. Mas eu não tenho que ir para o céu com esse objetivo somente. O principal objetivo do céu é Cristo. É estar com Ele. Tá bom? Olha a continuação do texto. Verso 15. E aqui, um dos homens, né, estava assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Eu quero que vocês entendam o que nós vamos ler agora. Eu quero que vocês realmente imaginem um banquete. Imagina um banquete no céu. Estão imaginando? Eu não sei você, mas eu fico imaginando aquela uva lá da Terra Prometida lá, de que 2 homens para carregar, lá na mesa. Eu fico imaginando o tamanho da melancia ali. Uma variedade de frutas, com um sabor que a gente nunca pensou.
os animais ao lado da mesa, o leão aqui no meu lado, a gente sempre fica... É algo muito legal que eu quero que vocês pensam. É muito legal fazer isso com criança, porque eles falam o que você imaginar, né? O que para você é o dia mais feliz da vida de vocês? Como que vai ser? E as crianças, quando vou voar, e não sei o quê, e pula-pula para eu pular o dia inteiro. Pensa, imagina aí, o que é ser um dia feliz? O que vai ser algo maravilhoso? O céu vai ser assim. Só que muito melhor. Se a criança acha que é legal ter um pula-pula no céu, vai voar, é porque a gente não sabe nem o que é ser feliz, né? A plena felicidade só vai ser no céu. Enquanto a gente viver aqui. E aqui ele fala, né? Então ele quer sentar na mesa no reino dos céus, no reino de Deus. E Jesus agora ele vai cutucar de vez, e aqui eu quero já... A gente como igreja precisa entender isso aqui. E diz assim, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um e apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar. Por isso não posso ir. Até aí a gente já continua. Cadê? Isso. E aí o servo ele volta, né? Relatou isso ao Senhor e o dono se irou-se. E aí depois a gente vai continuar o texto. Aqui são pessoas que aquele homem ele conhecia. Aqui são pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo, que sabem, que reconhecem Jesus como seu Salvador, que ele morreu numa cruz. E quando Jesus ele chama para o banquete para ir para o céu, o que essas pessoas fazem? Começam a inventar desculpas. Eu fico imaginando, né? O Borda e a Tainá, o Lucas aqui vão casar. Tem outro Borda aqui que chegou o pai, aí o Lucas e a Tainá vão casar. E eles planejaram o convite, chamaram pessoas que eles gostam, pessoas importantes para a vida deles. E aí, Tainá, imagina alguém chamar e dar uma desculpinha para você que comprou uma casa sem ver, não viu a casa. Alguém falou: comprei uma casa aí, não vi a casa, vou lá ver, não vou dar para ele no casamento. Acabei de me casar, não vai dar para ir. Sabe que são desculpas esfarrapadas, que não fazem sentido? A Isa, há pouco tempo, comprou o carro dela aqui. Estava junto? Não, estou pensando em comprar meu carro. Mas antes de comprar o carro, o que ela fez? Experimentou o carro, Isa? Quem que compra um carro sem experimentar? Não, comprei um carro, vou lá experimentar ele agora. Ninguém é maluco de fazer isso. A não ser que tu vai comprar um carro zero, tá? Mesmo assim tem um test drive. Então são desculpas que não fazem sentido. A grande questão é que eu e você somos essas pessoas que dão desculpas para Deus que não fazem sentido. Que talvez fale assim: poxa, aquela pessoa tinha acabado de casar, né? Eu tô tendo muito tempo para minha família aqui, não dá tempo de fazer as coisas para Jesus. Porque eu tô me debruçando ao máximo a minha família. Posso falar para você, você tá errado. Aqui ele falou sobre questões financeiras, né? Eu estou me entregando tanto ao trabalho, mas tanto, que Jesus, eu não tenho tempo para você, então eu não quero ir para o céu. Eu estou entregando tanto tempo ao meu celular, às redes sociais, que eu não tenho mais tempo para Cristo. Essas são as desculpas que eu e você usamos para falar que não queremos
se assentar ao reino de Deus, sentar no banquete com ele. São pessoas que já conhecem Jesus. E Jesus ele começa a chamar as pessoas. Agora, o homem aqui, né, é Jesus, é o reino de Deus. E olha a continuidade do texto. Verso 21. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor, e o dono da casa irou-se e ordenou-se ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos das cidades e traga os pobres, aleijados, os cegos e os mancos. Disse ao servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então ele começou a sair e a buscar as pessoas que eram cegos, os mancos, que talvez eram pessoas excluídas da sociedade. Mas são pessoas que a graça alcançou. São pessoas que, mesmo diante das suas limitações, diante das suas falhas, e talvez alguns estão sentados aqui, sabe quando você encontra e reconhece a graça? Porque eu não sei vocês, mas eu sou cego, eu sou todo torto, eu sou o pior dos pecadores, mas a graça me alcançou. Porque talvez diante de algumas circunstâncias você olha assim, aquela pessoa ali, talvez não dá. Não tem como. Mas a graça alcança todos. E olha, tem mais um grupo que diz assim: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigo-nos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E aqui ele começa a falar que tem que trazer algumas pessoas à força. E essas pessoas são são as pessoas que são literalmente esquecidas. E agora que eu quero que você pense em alguém que talvez seja o seu inimigo. Que você talvez odeie, tem um sentimento muito ruim. Ou talvez a pessoa que você olha assim, que você fala, essa pessoa que sabe quando ela vai para o céu? Nunca. Posso falar algo para vocês? Cristo Jesus está mandando você ir atrás dessa pessoa e chamar ela para sentar à mesa. Porque o céu também é para ela. Por mais difícil que seja. Jesus está mostrando para eles, para os fariseus, que estavam ali à sua volta, que entendiam a Torá, que tinham 613 leis, que eles estavam dando desculpas para quem? Para o próprio reino de Deus. Eu vou crer em Jesus? Não dá. E Jesus ele começa a chamar quem? Os aleijados, os cegos, os mancos, curar aquelas pessoas, restaurar a vida daquelas pessoas. E as pessoas que talvez já estavam a um extremo da sociedade, excluída, aonde ninguém queria estar perto ao lado delas. Jesus foi lá para curar e salvar aquelas pessoas também. Porque até uma prostituta foi discípula de Jesus. E talvez é um questionamento que a gente faz, como que isso é possível? Porque perante os seus olhos e os meus, realmente é impossível. Mas quando Cristo entra, a graça entra, a vida é restaurada, a vida é mudada. E eu quero que essa igreja entenda uma coisa. A quem o Pai recebe como filho, eu, o pastor Gustavo, e cada um de vocês deve receber como irmão. A grande questão é que nós queremos, muitas das vezes, ser Deus. E julgar as pessoas pelas suas atitudes, pelas suas ações, talvez por algo que feriu você. Mas você não é Deus. Não é o que você vai falar que vai dizer que ela vai para o céu ou não, que vai sentar à mesa ou não. Porque eu creio que a vida dela possa ser restaurada e ela pode ser salva.
Deus só quer uma coisa de você. A quem Ele chamou para ser filho, que você o trate como irmão. E essa igreja precisa entender, para que ela venha crescer cada vez mais, que vamos receber nesses bancos aqui pessoas que perante talvez os olhos de muitos nunca entregariam a sua vida a Jesus, nunca estariam nos céus. E você vai tratar essa pessoa como irmão? Ou você vai julgá-la como Deus faz? Só que esse julgamento não cabe a você. Será que mesmo diante das suas falhas, das suas limitações, você vai aceitar essa pessoa e vai aceitá-la como irmão? E eu tenho um convite para cada um de vocês, como o pastor de vocês. Vocês querem sentar à mesa? Então, por favor, pare de dar desculpa. Até quando você vai dar desculpa para Deus? Porque eu não sei o que você ainda não entregou a Deus. Quais são as suas limitações, o que ainda você precisa entregar. O que você está demandando tanto tempo que você não tem tempo para o Senhor. Então, por favor, igreja, pare de dar desculpas. Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de falar com o Senhor. Obrigado por essa mensagem, porque ela vai contra nós. Ela vai contra as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa natureza e nos ajude a ser moldados pelo Teu exemplo. Para que possamos entender como devemos guardar e exercer a Tua lei, os Teus mandamentos, a amar a Ti com toda a nossa força, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E não somente isso, mas amar o nosso próximo como a Ti mesmo. Nos ajude a viver em plenitude, que isso não venha se tornar um fardo, mas um deleite em nossa vida e em nosso coração. E não somente isso, Senhor. Que possamos parar de dar desculpas, porque eu quero que todos aqui venham sentar à mesa do reino dos céus. Eu quero estar com todos no céu, Senhor, por favor. Nós precisamos deixar de dar desculpas para o Senhor. Inventar circunstâncias que não são reais. Mas tem pessoas aqui que já aceitaram. Mas devemos aceitar a todos a sentar à sua mesa. Sem julgamento. Sem olhar julgador, mas com amor, com carinho, porque todos que o Senhor chama para ser filho devemos tratar como irmãos em Cristo Jesus. E nos ajude a viver isso, por favor. No nome santo de Jesus, amém? E amém. Tem como só